aqui, uma coisa. Os nossos sentidos, eles recebem a informação antes da gente. Tem até um estudo de pessoas que têm... Como é que você faz para ter esses engagement boosters? Boosters é uma coisa que expande, né? Alguma coisa que você consegue ter aquela alavancagem, né? Então, aqui a alavancagem de engajamento. Então, vou dar alguns exemplos aqui, ó. Have you ever wondered why some things just click into place? Oh, it fits as a glove. Olha, né, hoje eu até falei com uma cliente, falei, nossa, essa vaga aí fits as a glove para você, né? Então ela cai como uma luva, quer dizer, já estamos dando esse engagement booster, ela já conseguiu se ver ali naquela posição, ok? It's fascinating how clarity comes when you least expect it. How can you decide this, ok? Então é fascinante como a clareza vem quando você menos espera. E aí, quando o tempo vai depender dela, mas eu já estou dando um exemplo para ela ficar engajada quando a resposta vier. Tem uma cliente minha, ela estava procurando casa, ela procurou casa por 6 meses para comprar. E eu falei assim para ela, fica tranquila, na hora que você pisar na casa que vai ser sua, você vai sentir que é sua, e ela vai ser sua. E assim, ela entrava nas casas, dava errado, o contrato, aí negociava, o contrato dava errado, aí teve uma que era um casal que estava se separando e ia vender, o casal decidiu voltar, não vender a casa, umas coisas assim muito loucas que estavam acontecendo com ela. E aí ela falou assim, Cris, eu entrei na casa, eu senti que aquela casa é minha. Eu lembrei de você me falando, na hora que você pisar naquela casa, você vai sentir que a casa é sua, porque ela já se viu ali. E aconteceu, realmente, ela acabou comprando a casa. Não é coincidência, tá, gente? O cérebro dela, porque... Aqui, uma coisa. Os nossos sentidos, eles recebem a informação antes da gente. Tem até um estudo de pessoas que têm fobia à aranha, a aracnofobia, né? Acho que eu já comentei disso com vocês, que eu tenho um pouco de fobia de rato, e entrou um mice aqui, um ratinho. Gente, eu tenho tanta fobia que ninguém percebeu aqui em casa. E eu falei, tem algum barulho aqui nessa casa. E eu já percebi. No dia seguinte, eu procurei, achei algumas coisinhas no sofá que não eram normal aqui da casa, ok? Depois achamos um ratinho desse tamanho, um bebê rato, ok? Um mice, menor que de laboratório. Mas eu sabia que estava aqui na casa. Por quê? Porque eu já fico atenta. Estou dormindo, um barulhinho no lixo. Acordo o Alexandre. Lelê, tem um... Ele falou, imagina, Cris, que não tem barulho. Eu tenho, tem barulho sim. Por quê? Expansão auditiva, já percebi, né? Então, já fico mais atenta. Então, quando você está engajado, e eu estava falando desse estudo de aracnofobia, a pessoa percebe que a aranha está ali antes dela ver. É tão louco isso? Isso é um estudo científico, tá, gente? A pessoa percebe, ela sente, porque a sensação é a primeira. Mas como é que a gente sente se a gente está tão... hoje em dia, não sentindo nada, a gente está numb, né? Numb é quando a gente está anestesiado por rede social, a gente está o tempo todo, né? Não está nem vendo o que está acontecendo. Está lá, né? Eu me incluo também, porque eu trabalho com celular, às vezes eu estou assim, gente, eu ponho de lado para ficar com a família. Né, Lê? A gente tem feito esse detox aqui na hora da janta, quando a gente está junto. No mobiles at the table. Não, é uma regra. Ok, vamos lá. I'm going to share an idea that could change everything. E aí a pessoa coloca, olha aqui, everything. Tá vendo que eu estou generalizando? Tudo para mim é uma coisa, tudo para outra pessoa é outra coisa. E eu falo assim, nossa, eu vou compartilhar uma ideia que vai mudar tudo. A pessoa já está mais receptiva àquela ideia, tá? Então, são engagement boosters. Você pode usar isso na audiência, quando você estiver falando com o público. Isso aqui é muito legal. This is very, very interesting. Vamos dar uma corridinha aqui, gente, senão a gente não acaba hoje. Então, vamos lá. Tag questions. Tag questions é o famoso, né? Ok? E aqui a gente chama tag questions, que é como se você pusesse uma etiquetinha, né? Que aquilo é uma pergunta. Porque no inglês, você não tem a entonação da pergunta. Então, por exemplo, se eu falar assim, when is your birthday? Eu estou fazendo uma pergunta, eu não vou falar, when is your birthday? Ok? A Pietra até brinca, às vezes, quando está com um brasileiro, eu tentei tirar sarro. Que ela fala assim, gente, brasileiro é muito engraçado, né? Quando vocês vão perguntar, que ela já está há muito tempo aqui, então a gente acaba dando aquela super entonação, né? E ela fala que ela e o Nicolas tiram muito sarro, que eu sou creepy, que fica esquisito, né? Porque super empolgada, né? E ele já tem aquele jeito mais... Né? Então, às vezes eu vou fazer isso, eles tiram muito sarro, mãe, você é muito creepy. Eu falo, gente, morrei amiga deles, né? Como é que eu traduziria question tags para o português? Perguntas de confirmação?
Você vai amanhã lá. O tag é uma etiqueta, né? Então, é como se você, no final da frase, você colocasse uma etiquetinha. Então, mas você... Em português seria... por exemplo, você vai lá amanhã, não vai? Esse não vai que é o question tag. Isso, Que é a isso. pergunta de confirmação. Pode ser também na negativa, né? Ou na negativa. É. Você não vai lá amanhã, vai? Isso é uma question tag, tá bom? Isso cai na prova até, viu, gente? De IELTS, de coisas, como é que você coloca question tag. E aí, geralmente é assim, ó. E aí, dando um parênteses do inglês, né? Então, se você tem uma negativa no começo, você vai ter uma positiva no final, vice-versa, ok? E vai usar o mesmo verbo, né? Então, por exemplo, aqui eu vou dar alguns exemplos, vou ler, tá?